Fala galera, meu nome é Thiago, tô aqui mais uma vez com o meu querido Fala Blindex. aí, galera, tranquilo? Esse aqui é mais um episódio de Hackernidade e a gente tem uma convidada aqui hoje mais do que especial. Claro. Você quer apresentar ela, Blindes? Estamos aqui com uma celebridade, tá? Que ela é, pô, nas agências de marketing, no mundo do marketing, ela é 01, principalmente aqui do Rio. Fernanda, dona da Highlight, agência Highlight. E aí, Fernanda, tudo bem? Como é que você tá? Tudo ótimo, e vocês? Obrigada pelo convite. A gente que agradece, pô. Você imagina, o último processo seletivo que ela abriu, ela tava precisando contratar, assim, tinha 20 dias pra contratar um projeto novo, aí abriu, vou jogar lá no meu Instagram, vou ver aqui se eu consigo uma galera, 1.400 currículos em um dia. No Meu carnaval. sonho! No No carnaval. carnaval! Não, aí não dá. Não, Aí é muito sucesso, isso não Foi na pode ser. semana do carnaval. Minha sorte é que eu tava com o pé quebrado. Que isso, gente. Eu nunca recebi 1.400 currículos na minha vida, mano. Eu abri um processo seletivo com parceria com uma instituição federal, chegou 100. Que isso, a gente. gente a gente fazendo projeto com faculdade para Pra poder patrocinar, para patrocinar. poder contratar gente. Caraca, gente, imagina. Assim, deve ter sido doloroso também fazer as entrevistas de 1.400 pessoas, né? Eu não faço entrevista com todo mundo. Eu coloco a inteligência artificial pra ajudar no início do processo, sem dúvidas, pra fazer um mínimo filtro ali, entender se, enfim, a pessoa tem perfil da vaga. Muita gente que às vezes não é da região que a gente precisa, enfim, então eu faço um filtro inicial com inteligência artificial e aí depois eu vou selecionando uma primeira fase com um teste, digamos assim, uma segunda fase com reunião. Entendi, muito legal, muito legal. Isso é uma coisa legal, depois que eu vou querer voltar, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que que é Highlight, sobre o que que você faz, o que é esse projeto, como você, pô, você tá com o quê? 23 anos? 23. Quantos anos de 24 semana empresa? que vem, hein? Esperam Ah, parabéns, inclusive. Gostei, parabéns, gostei. antecipado, olha. Então, fala um pouquinho pra gente como é que você entrou nesse mundo, como é que você virou empresária, conta um pouquinho da tua história, cara. Perfeito. Primeiro foi tudo muito orgânico, eu não planejei abrir uma agência. Eu acho que basicamente eu me frustrei com o mercado, muito não podre, mas assim, muito difícil o mercado de agência onde as pessoas olham muito para faturamento, então elas olham muito para, beleza, como que eu vou faturar com a minha empresa? E aí o que que elas fazem? Elas colocam uma proporção clientes barra colaboradores, muitas vezes pegam um estagiário para lidar com 10 clientes. E aí entregam um trabalho facilmente substituível pela inteligência artificial, acaba entregando um trabalho muito genérico para todas as marcas, não realmente aprofunda em conhecer a marca, em conhecer o posicionamento da marca, em estudar esse posicionamento, estudar esse público. Entrega um trabalho genérico, entrega no volume, cobra pouco, ganha no volume, só que 6 meses depois o cliente não quer se manter ali dentro, porque não faz sentido para ele. Normalmente esses clientes são amarrados num contrato de 6 meses, num contrato de 1 ano, que eles precisam pagar uma multa grande caso eles continuem. Eu comecei muito organicamente, eu comecei na real ajudando uma manicure com as redes sociais dela, literalmente ajudando, eu não ganhava um centavo, mas eu fazia unha, eu estava na escola nessa época, estava no meu terceirão, e aí eu fazia unha num salão perto do meu colégio, e aí essa manicure um dia falou: "Ai, eu tô muito frustrada com o lugar que eu trabalho, é um absurdo isso aqui, porque eu que pago todos os meus materiais, eu pago tudo e eu tenho que dividir 50% de tudo que eu ganho com o salão". E aí eu falei: "Tá, mas, por exemplo, você poderia me atender na minha casa". Eu ia amar que você me atendesse na minha casa, inclusive. E o valor ia todo pra você. Por que que você não começa a atender os clientes por fora? E eu era uma pirralha, eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. E aí ela falou: "Ai, porque onde eu vou arrumar esses clientes?". E aí eu perguntei: "Como que são suas redes sociais?". E ela falou: "Ah, eu gravo uns vídeos às vezes, não sei o quê, mas não dou tanta atenção". Isso era lá atrás, gente. Hoje, se você quer abrir uma agência, o que mais tem é curso, todos os direcionamentos possíveis. Tipo, hoje social media é uma profissão, tipo, você pode ser social media. Quando eu estava na escola, não, eu poderia ser engenheira, fazer medicina ou direito. Eram essas as 3 opções. E aí ela falou, tipo: "Tá, mas onde eu arrumo cliente?". Eu perguntei da rede social dela, e ela falou, tipo: "Ah, faço, mas faço mais ou menos". Eu falei: "Você quer ajuda?". Ela: "Quero". Eu falei: "Beleza, vou te ajudar". Você trabalha com fazendo unha. Você não precisa ser a mais famosa do mundo. Não faz diferença pra você ser mais famosa do mundo, você não tem agenda pra isso. Você pode ser mais famosa do Recreio. Se você for a mais famosa do Recreio, que é o bairro onde eu moro, se você for a mais famosa do Recreio, você lota a sua agenda. Ela: "Sim". Eu falei: "Então tá, então vamos fazer assim". Eu, por exemplo, na minha escola, eu tenho pelo menos 3 amigas eu tenho. Eu sou uma pessoa que me comunico bem e tudo mais, sou popular no colégio, digamos assim. Eu posso começar a fazer unha com você, e aí começo a te divulgar. Vou pegar a mais famosinha, uma menina famosinha do Pense, uma menina famosinha do
da Escola Parque, de X escola. E aí eu fui numa puta estratégia de marketing, que hoje em dia eu tenho noção de que é uma puta estratégia de marketing, chamando as meninas mais populares, de grupinhos específicos dentro do recreio. Fechei com elas um formato de permuta, onde elas pagavam o custo e a manicure entregava o serviço. Elas, em troca, tinham que divulgar organicamente. Não precisava nem ser na rede social, podiam divulgar para as amigas delas e tudo mais. Simplesmente em 3 meses, a manicure saiu do salão, porque ela tinha fechado a agenda dela por fora. Tipo, a agenda dela estava bem movimentada por fora do salão. E aí eu fui muito animada, tipo, contar pra minha família. Assim, nossa, que legal, eu ajudei a moça, eu achei incrível, assim. E aí meu pai perguntou, quanto você tá ganhando? Eu fiquei, nada, eu ajudei a moça. E ele falou, você sabe, você tem consciência de que isso é um trabalho? E eu não tinha, tipo, definitivamente eu não tinha. Definitivamente eu não sabia que mexer na rede social poderia ser um trabalho. Então foi daí que, teoricamente, a Highlight começou. Foi aí que. Só que, obviamente, não era Highlight nesse momento, mas foi aí que eu entendi que social media era um trabalho. E aí, a partir daí, eu, enfim, fiz o Enem e tal, fiz pra. Ainda pensando em fazer medicina, porque eu queria ser dona de um hospital. Então, eu sabia que eu queria ser dona de alguma coisa, eu não sabia exatamente o que. E aí, eu fiz o vestibular nesse período, logo depois da pandemia. Na pandemia, eu comecei a ajudar meu cunhado com o projeto dele. Ele tinha um projeto chamado Viva Ser Humana, que era uma metodologia de treino que juntava bioginástica, calistenia, artes marciais, meditação e yoga. E ele pediu ajuda, me ajuda com as minhas redes sociais? Comecei a ajudar e as pessoas começaram a pedir indicação. Qual é a agência que está cuidando das suas redes? Me indica agência, essa agência é muito boa, essa agência é muito boa. E aí ele perguntou, você quer ter clientes? Só que eu tava, tipo, eu não tinha estudado nada sobre rede social ainda, mas eu tinha o quê da comunicação comigo e eu sempre fui muito heavy user de rede social. E ele falou: "Você quer ter cliente?" Eu falei: "Pandemia? Fazendo nada? Quero, tipo, vamos nessa." Fazendo nada aqui, Nossa. né? Eu falei: "Vamos nessa." E eu, pra mim, tipo, eu sempre gostei de vender, de fazer dinheiro, desde muito nova, assim. Eu vendia de tudo, inclusive. Já vendi coisa na praia e tal. E aí ele falou: "Vamos?" Eu falei: "Vamos, beleza, quero ter cliente." E aí comecei com o meu primeiro cliente, que indicou para o segundo, que indicou o terceiro, o quarto. Hoje em dia a gente trabalha com empresas gigantes dentro da Highlight, são 36 colaboradores junto com a gente. E eu posso bater no peito pra falar, cara, tudo foi muito orgânico. A gente ainda, apesar de ser uma agência de marketing, a gente nunca investiu um centavo em tráfego pago. Até porque nosso crescimento ele é tão natural que eu não sei se eu aguentaria um boom tão grande, porque nosso trabalho é muito personalizado. Então hoje a gente nunca investiu um centavo em tráfego e a gente já tá trabalhando com empresas enormes, assim, com um time super bem estruturado. Mas é isso, foi tudo muito natural e há muito não, né, mas num tempo onde não era tão famoso esse mercado como é hoje. Então existiram dificuldades que eu entendo que talvez se eu tivesse começado mais na frente, eu não teria tido. Com certeza. E óbvio que teve processos para você chegar a Highlight onde está hoje, né? 36 colaboradores não é para qualquer, não é para qualquer empresa, não é para qualquer chefe, para qualquer dono de empresa. Óbvio que teve os processos. Nesses processos, como é que você fez para você aprender a liderar? Que você tem que aprender a liderar, não tem jeito. Para você aprender a entregar liderança para outras pessoas, que depois você tem que terceirizar, não tem jeito. E Sim. para você aprender a delegar, isso tudo que faz parte de uma liderança. A gente fala aqui na Hackenidade para o pessoal que está ou que está começando a empreender, ou o pessoal que começou a empreender e está com a empresa ainda recém-formada, e as pessoas ainda estão passando por esse problema de delegar, de ter uma liderança nova, de ter um gerente, não quer botar um gerente porque não quer entregar o trabalho ser mal feito. Como é que você fez para suportar esses processos até a Highlight chegar onde está hoje? Cara, delegar era o pavor da minha vida. Tipo, eu juro, contratar a primeira pessoa, assim, foi muito difícil. Eu posso falar que eu me fudi muito, na real, antes de contratar a primeira pessoa. Tipo, parecia que eu tava escolhendo me ferrar, assim, todos os dias, porque eu não queria terceirizar. Chegou um momento onde, enfim, eu comecei cobrando muito pouco, assim, me inserindo no mercado. Como eu falei, não tinham tantos cursos e tal na época, então eu fui. Quanto vale? Sabia quanto valia a minha Sim, hora. Tipo, eu fui no teste. E graças a Deus eu fui muito privilegiada no sentido de que eu não precisava daquele dinheiro pra viver. Eu falo também que isso faz muita diferença pra quem tá começando a empreender, no sentido de que, beleza, eu posso testar, eu posso, putz, me arriscar, porque quem empreende sabe que é sempre um risco. Eu posso me arriscar porque eu não tenho dúvida se vai ou não vai faltar comida na minha casa. com Eu certeza. tinha 17, 18 anos na época, enfim, eu morava com os meus pais, então isso foi um privilégio muito grande. E aí eu comecei cobrando muito pouco. Então chegou um momento onde eu tava ganhando pouco naturalmente, eu tava com 4 clientes. Tem muita social media no mercado que suporta 4 clientes, mas suporta entregando um trabalho genérico, coisa que eu nunca fiz desde o início. Então sempre
quis entregar muito personalizado, quis me aprofundar muito na marca do cliente. Então, eu estava trabalhando com 4 clientes, eu estava surtando. Juro, gente, eu acordava 6 horas da manhã em frente ao computador. Eu tomava café, almoçava e jantava em frente ao computador. E eu ia dormir, tipo, meia-noite, 1 da manhã, muitas das vezes trabalhando. E aí um dia eu cheguei para os meus pais são empresários, minha mãe e meu pai sempre empreenderam. E eu falei, cara, é isso que é empreender, ainda bem que eu tenho tempo de desistir pra ir pra faculdade, tá ligado? Tipo, vou voltar a estudar pro Enem aqui, que Deus me livre, que porra é essa? Não quero, definitivamente não quero continuar nessa vida. E aí, meu pai, eu nem sei se ele lembra disso, mas ele me deu um puta banho de água fria. Ele olhou pra mim e ele falou: Nossa, eu não imaginava que uma filha de pai e mãe empresários ia ter a cabeça tão pequena quanto você tá tendo. E eu me senti, tipo, um cocôzinho nesse momento. Eu fiquei tipo, poxa, Que porrada. exato. Aí eu falei, como. Eu senti daqui, mano. Cara, foi muito. Bateu no tempo isso aí, cara. Que isso? Foi Thiago muito. voltou pra época dele. E eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito, sabe? E eu achava que eu tava arrasando. E quando ele falou, tipo, nossa, eu não imaginava que sua cabeça ia ser tão pequena. Eu fiquei tipo, nossa, Pô, tá isso bom. não foi nem um esporro, mano. Isso aí. Não, foi. Quantos anos de psicólogo depois disso pra poder superar esse esporro, cara? Muitos, eu lembro disso até hoje. Às vezes eu fico, será que minha cabeça tá pequena? E aí, nesse momento, eu perguntei, por que a cabeça é pequena? Aí ele falou, você não delega porque você acha que ninguém vai fazer melhor do que você. Você não tá delegando, você não tá contratando pessoas pra trabalharem com você, porque você acha que ninguém vai fazer melhor do que você. Só que assim, você não tem espaço pra crescer. Como que você vai crescer desse jeito? Você vai fazer tudo pro resto da vida? E aí você não pode tirar uma férias, você não pode nada, não pode ficar doente. Aí não vai ficar bronzeada, né, Não cara? pode ficar- Não pode passar 3 meses chorando na Europa, assim. E aí ele falou, tipo, cara, você nunca vai poder ficar doente. Se você ficar doente hoje, o que acontece com a sua empresa? E realmente, gente, eu ficava doente e eu trabalhava doente da mesma forma. E não que isso não aconteça hoje, mas bem menos, assim, não se compara. E não à toa passei 3 meses na Europa. Mas. E aí ele falou, cara, o que na sua empresa você mais tem dificuldade de fazer, você mais gasta tempo e você enxerga que outra pessoa poderia fazer melhor? E eu falei, a parte de design. Não sabia fazer design, eu me arriscava no Canva. Como eu falei, eu nunca tinha estudado comunicação antes. Eu fui muito no feeling, aprendendo e fazendo muitos cursos online na época, mas não eram tão bons quanto são os de hoje. E eu falei, beleza, fazer arte é uma coisa que eu não faço tão bem. Ele falou, contrata um designer, começa por aí. Traz um designer. Vai otimizar seu tempo. Aí, beleza, eu fui, trouxe um designer. Inclusive, anos depois ele foi promovido, hoje é meu namorado. A gente mora junto. Foi assim que a gente se conheceu. Você falou que você demitiu ele. Essa aí é spoiler. Eu vou dar spoiler aqui porque eu já ouvi essa no off, tá? Sei. Mas aí foi isso, eu trouxe um designer, aí eu vi que não era tão ruim assim. Eu vi que, ok, dá. Até casou com ele, né? Exato, eu vi, cara, não é tão ruim, beleza. E aí depois eu trouxe uma faz tudo muito normal no início da Ah, empresa, com né? certeza. No início da empresa acontece isso, eu não consigo pegar uma pessoa e falar, você é só dessa área. Então eu trouxe alguém que me ajudava ali um pouco em todos os braços, foi essencial pro crescimento da Highlight. Foi ali, na real, depois que eu montei um time, que eu entendi aquilo como Highlight. Sim. Antes era a Fernanda prestando serviço. E eu tava esperando fazer 18 anos pra conseguir criar um CNPJ também. Então, eu trouxe esse time, construí meu CNPJ e ali começou a Highlight de verdade. E ali eu entendi que sim, as pessoas podem vestir a camisa da minha empresa. Eu achava que isso ia ser muito difícil. E hoje eu acho que isso é um dos meus maiores diferenciais como empresária. Eu tenho um time que veste pra caramba a camisa do meu negócio. E eu achava que, putz, não, ninguém vai torcer por isso como eu torço, ninguém vai lutar por isso como eu luto. E hoje eu entendo que eu tava muito errada. Eu consegui montar um time que eu tenho muito orgulho, assim, e que eu fico tranquila de estar aqui com vocês no meu celular no modo avião, porque eu sei que eles vão conduzir as coisas como eu conduziria. Muito legal isso que você falou. Eu tava pensando aqui no esporro que o seu pai te deu. Eu fiquei Isso. pensando, pô, se me falasse um negócio desse hoje, o que eu falaria? Assim, ele foi meio cruel, tá? Eu seria um pouquinho menos cruel. Adorei ele ter sido cruel, porque ele botou você pra pensar. E às vezes eu acho que falta isso, né? Quando a gente quer dar um conselho, a gente quer pensar pela pessoa. A gente não quer que a pessoa pense. Sim, Então, às vezes a crueldade funciona não porque você quer ser cruel, mas que você bota a pessoa num estado de, pô, beleza, vou ter que refletir. com certeza. Achei isso muito legal, porque eu fiquei pensando, falei, cara, o problema não é ter 4 clientes. O problema normalmente é a monetização. É uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, cara, se tu acha que seu serviço tá pesado, é porque você tá atendendo mais do que você consegue, beleza? Então, se você quer ser você sozinho por um tempo, você tem que entender o quanto o teu valor de hora tem que valer para compensar. Então, Total. se não tá fechando a conta, a sua culpa não é da qualidade de serviço, é da forma que você está monetizando o teu produto.
Com certeza, são escolhas, de fato. São escolhas, por exemplo, você pode escolher ser sozinho. Eu conheço vários profissionais sozinhos que pô, eu contrato. Eu contrato porque o cara é muito melhor do que eu na área X, Y, Z. Então eu viro e falo, pô, meu cliente precisa, eu quero dar o melhor serviço pra ele. Às vezes eu contrato o cara, ele faz como se fosse white label pra mim, pro meu cliente ter o melhor serviço. E o meu Uhum. cliente não paga por isso. Eu pago pro meu cliente ter acesso ao melhor produto. Por quê? Porque sei que isso é diferencial competitivo. Agora, o cara fez uma escolha muito consciente. Ele falou, cara, eu não quero ter que lidar com 15 clientes, 20 clientes, 30 clientes. Eu Total. quero 3 e eu quero tirar, sei lá, 30 mil por mês, Ele cobra mais caro 40 por mil isso. por mês. Cobra Ele vai mais. cobrar mais Hoje a caro. nossa esteira de serviço é muito pensada nisso. Dentro da Highlight a gente tem 3 braços. Highlight Agência, Highlight Connect e Highlight Academy. A parte de agência é uma parte mais focada em social media, criação de conteúdo, onde a gente tem o maior time disparado. O Connect é a conexão entre marcas e influenciadores. Eu comecei trabalhando com artistas, então eu fiz um networking muito grande nesse mercado. Entendi que talvez não é o universo que eu sei trabalhar, eu gosto de trabalhar, mas eu gosto muito de negócio, eu gosto muito de olhar para faturamento, para resultado, e nem todos os artistas se enxergam assim como uma empresa. Então comecei a ir muito para o mercado corporativo e, enfim, a Highlight cresceu muito dentro desse segmento. Posso falar que a gente cresceu nos segmentos que a gente se envolveu, graças a Deus. Eh, e a gente tem a Highlight Academy. A Highlight Academy é um braço muito mais focado em mentoria e consultoria, e é onde o cliente tem acesso total a uma troca comigo. Então é onde eu me envolvo, aí sim, a Highlight Academy é o espaço onde eu vendo quase que minha hora, assim, né? Minha hora dedicada àquele cliente. Mas é isso, existe uma limitação. Eu não consigo ter 15 mentoradas ao mesmo tempo porque eu entrego um serviço personalizado. Então eu preciso enxutar esse número e cobrar um valor mais alto por isso, porque não tem como eu delegar. A pessoa paga pra ter uma troca comigo. É, como é que você vai delegar essa experiência, né? Você Exato. que pega seu cérebro e joga numa IA. Só se você fizer um clone da Fefe. É. Fefe 2. Meu sonho. É isso. É legal você falar isso. Então, outra coisa que você traz que é interessante, que eu acho até legal a gente dar uma trabalhada para o pessoal que tá ouvindo pela primeira vez, ou já é empresário e tá naquela dificuldade de determinar o que vai ser o produto, é que não necessariamente você precisa ter um só. Não, pelo Você tem que contrário. trabalhar a sua esteira, um produto que o seu público hoje está consumindo, e ter o produto também que você quer vender. E se esses públicos conversarem um com o outro, você consegue fazer esse trabalho de cambiagem, né? Cambiar esse cliente do produto A para o produto B, Total. do produto C para o produto D. Então, isso é interessante a gente entender. A formação da esteira, ela tem muito a ver com isso. Eu não sei se você sabe, a BTG Pactual, ela comprou a Empíricos. Sim. Que era daquela menina que falava que ela, eu ganhei 1 milhão de Uhum. reais. Da Sei. Betina, da Da famosa Betina. Betina. Sei. Sabe por quanto eles cobraram? R$ 500 milhão. Eles compraram Empíricos. Foi a maior compra online que teve à época, assim, em todos os lugares do mundo. E o pessoal criticou muito, pô, por que fizeram isso, por que não fizeram isso? E, assim, eu conversando com muita gente, a gente entendeu por que fizeram. O custo de aquisição de um cliente para um banco hoje, a média, custa R$ 400. O CAC, né, que chama, né? Uhum. Custo de aquisição do cliente. Sabe quanto custa para um produto de ensino? 7. Sim. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a esteira deles, que começava com produto bancário, eles aumentaram a esteira deles para anterior a isso, e incluíram Empíricos como o primeiro relacionamento com o cliente. Tá. Agora o cliente entrava na esteira a R$ 7, não a 400. A compra se pagou em 1 ano. Com certeza. Até porque Genial, você né? pegar o seu cliente e vender de novo para esse cliente é muito mais barato do que você adquirir um novo cliente. Exatamente. Com Então, certeza. você pensar no seu produto, nessa esteira, tendo essa visão, por óbvio, ninguém tem que chegar igual a PTG, que tem uma porrada de assessor e acertar É. igual acertaram ali, entendeu? Mas, cara, pensa o seu produto, a experiência do seu produto, pensando no teu público-alvo. Por exemplo, aqui, a gente trabalha muito com empresas. Então, um dos movimentos mais tranquilos que a gente entendeu era que os problemas que a gente resolvia pra gente, a gente também podia resolver para outras pessoas. Total. Porque é um problema de empresário, por exemplo, contratação, a gente estava falando aqui. Você, cara, eu preciso encontrar uma empresa boa, não sei o quê. Aí eu falei, o que pra você? Cara, eu comprei uma agora. Porque fazia todo sentido do mundo pra mim ter uma empresa interna que a principal função dela inicial ia ser resolver a minha dor. Porque ela resolvendo a minha dor, eu sei que ela pode resolver dores de pessoas semelhantes a eu. Com certeza. Então, é essa movimentação que ela é interessante. Até virei pra perguntar pra você, pô, tu quer que ela teste? Que aí, pô, claro, como é teste, vai ser preço de teste, né? Não vou pagar mês, não vai pagar mês.
Aí já tô aqui fazendo aqui, aqui, galera. Tá vendo aqui, ó? Tô sentindo cheio de dinheiro aqui, hein? Aqui. Ó, brincadeiras à parte, a gente pensa o produto pensando na nossa dor. E, cara, quando você vai entendendo isso, às vezes não é nem dentro da mesma área. Quando você fez a sua esteira, você pensou só em marketing. É, Tá, mas marketing e você. negócios. É E, isso. em negócio, beleza. Exato. Que é isso Hoje, que eu ia a te falar. mentoria, por exemplo, a gente lida muito com. Eu construí uma agência, eu construí uma empresa de sucesso, querendo ou não. Então, eu olho Sim. muito para esse lado do business. Hoje, por exemplo, eu tenho uma mentoria totalmente focada em posicionamento, mas não posicionamento digital, mas seu Uhum. posicionamento como empresária, liderança, gestão. Então, eu tenho uma mentoria que o foco é totalmente esse. A gente já fez alguns, aí são consultorias pontuais. A gente já fez tanto consultorias para outras agências, quanto consultorias para grandes empresas que têm um marketing interno e que precisam melhorar o fluxo de trabalho, o fluxo dos processos como um todo desse time de marketing interno. Então, a gente entra dentro dessa empresa e a gente reestrutura o setor como um todo. Isso é um programa de consultoria, por exemplo. Entendi. Então você faz também consultoria de processos. Uhum. Mas me atraiu você falar sobre consultoria de negócios. Você já vendeu consultoria de negócios para uma empresa que não fosse de marketing e não tivesse ali uma intenção de marketing, mas sim de posicionamento, estruturação? Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? O que você acha que você agregou? Na real, de marketing a gente não atende quase nenhum cliente. Eu dei uma mentoria na vida, mas eu falo que tem que ser muito caro pra eu passar todos os meus processos pra um concorrente. Não que eu não faça, eu faço, eu já fiz, Pagando inclusive. bem que teu mal preço, tem. Mas né? pagando bem. Pagando bem, porque foi. É isso, foram coisas que eu demorei muito tempo pra estruturar. Mas a gente tem cliente, por exemplo, agora, acabei de fechar uma mentoria com uma cliente que é uma cabeleireira. E ela fala: eu corto cabelo muito bem. Eu tenho uma técnica muito boa, eu atendo muito bem, mas como que eu faço pra ser uma empresária melhor? Como que eu faço pra liderar meu time? A dificuldade dela é como eu lidero minha equipe? Como que eu dou um feedback? Como que eu entro numa reunião de feedback? Como que eu me posiciono melhor no meu dia a dia como empresária? Como que eu olho pro financeiro da minha empresa de uma maneira saudável? Então, a gente tá olhando muito mais pro negócio dela e pra como ela se posiciona como empresária dentro desse negócio. Isso é legal, né? E se você próprio pensar, é uma via que faz super sentido com o seu público-alvo, Com certeza. mas não Total. está conectado ao seu produto inicial. E tá tudo bem. Sim, Sim. E tá tudo bem. Então, você pensou em como você desenvolve a sua esteira pensando no seu público e quais são as soluções que você pode ofertar a ele. Isso é exato. legal o cara que quer empreender fazer. Cara, eu, por exemplo, eu tenho um escritório de advocacia, mas eu acabei de falar que eu comprei uma empresa de contratação, de RH. Por quê? Porque faz todo sentido do mundo. Se eu só atendo empresa, eu resolvi o problema de pessoa física. Mentira, não, empresa, entendeu? Então, o que a gente faz? Quando a gente estuda o nosso público, a gente entende como vai tirar mais dinheiro desse público, né? E ao Exato. mesmo tempo, pô, garantir melhores relacionamentos. Você vai precisar de menos clientes e aumentar a sua lucratividade, que é o que todo empresário quer. Ninguém entrou aqui para poder, pô, não, eu quero ganhar, sei lá, 5 mil por mês fixo pro resto da vida, quero ganhar 10, quero ganhar 20, quero ganhar 30, né? O empresário não é isso. Tem mês que tira 5, tem mês que tira 10, tem mês que tira 30, tem mês que tira 100. Esse é Tem o mês que paga jogo. pra trabalhar. Tem mês que paga Tem para mês que o trabalhar, governo ganha mais que a gente. Já fica uma crítica. né? Se você parar, pô, a média de lucro de uma empresa que trabalha com produto é de 20%, quando é muito bom. Muito. Sim. E quanto ao imposto? Normalmente o governo sempre ganha mais. Eu fico bem bolada quando olho no final do mês, assim, eu olho o resultado e falo, beleza, o governo tirou mais que eu. Ficou feliz porque bateu a meta do mês, mas ficou triste. Do governo, porque bateu a meta do governo. Pô, ele pelo menos podia torcer pra gente, né? Vai, fatura mais. Parece que ele quer atrapalhar o dinheiro que ele vai ganhar, cara. Fazer Pô, uma propaganda, vai, ganha mais aí pra mim, por é, favor. pô, era o mínimo, né, cara? Se torcer por mim, né? Pô, Mas parece que eles estão ainda eu comecei a atrapalhando. aprender a ficar feliz. Eu falei, beleza, se eu tô pagando muito imposto é que eu tô É ganhando porque eu tô bem. ganhando bem. Você tem que fazer alguma coisa, porque você não vai parar de pagar, então. Exato. Né? Pelo menos olhar de uma forma positiva. É a fogueira, pô. Tu joga pra lá pro governo ficar feliz. Aí você fica feliz porque o governo ficou feliz. E porque você ganhou mais. Isso é legal, cara. E, pô, é legal até vocês que são empresários ficarem ligados que vai ter mudança na norma tributária, tá? Olha ele fazendo Não é nem mexer, não, cara. Isso é legal. Vai ter um momento de Isso é- transição. 2026, nada vai ser como vai ser futuramente. Vai ser um momento de transição. Então, a galera que tem contador, a galera que tem advogado, mano, bate papo desde agora. Porque é igual você, quando você vai descobrir o teu setor financeiro. Eu demorei anos até me acostumar que eu tinha que lidar com a parte do financeiro. Porque era um incômodo. Porque quando você não está recebendo,
você quer não olhar para não saber que não recebeu. Quando a conta tá apertada, você não quer olhar para não pensar nisso quando você tem que prestar serviço. Então, anos demorei para que eu pudesse lidar emocionalmente com isso. Então, assim, tributação vai mudar. Vai ser uma merda, porque é novidade. Então, quanto mais você olhar isso antes de valer, Quanto antes você se inteirar no assunto, melhor. melhor. Porque Cara, e você vai ter falando isso tempo de para digerir. financeiro, eu tive um baita insight, assim, você falando sobre isso. Eu sou a pessoa que empreendo e que amo falar sobre negócio. A primeira consultoria que eu dei na vida foi um amigo meu que me contratou e ele perguntou assim: quanto você cobra pra gente fazer uma reunião de 2 horas porque eu quero ver seus insights pra minha empresa? Meu primeiro pensamento foi, cara, que burro. Era só ele me levar pra tomar um chopp, tá ligado? No bar. Um chopp não, que eu não bebo, mas era só... podcast. Era só, tipo, você me Só- levar pra tomar um drink e eu super ia falar tudo, porque eu gosto de falar sobre o trabalho e sobre negócio, enfim. Foi assim que eu dei minha primeira consultoria. E eu sou essa pessoa que acabo dando muitas dicas e ajudando muito as pessoas que estão ao meu redor, é natural, é meu. E a empresa que cuida do nosso financeiro hoje eles começaram a lidar com algumas demandas administrativas e eles incluíram isso no escopo deles, exatamente porque eu falei: "Isso é uma dor minha, vocês precisam desse setor organizado, para vocês conseguirem organizar o financeiro, vocês precisam do administrativo organizado, e eu confio em vocês para tocar isso. Pode me cobrar mais caro e oferecer isso, por favor?". E aí foi assim que, enfim, a dona da empresa entendeu, tipo: "Putz, legal isso pode ser uma possibilidade para mim", e hoje ela oferece isso como serviço. É, você tem que Maneiro. cobrar ela a consultoria. Pede pra ela descontar dos Pede honorários Então desconto dela. do tá, ó, mês. Bia, quero 20% de desconto. Foi mal, Bia. Desculpa aí, a gente tá junto, hein? Se quiser fazer a parceria com a gente fala pra ela cobrar mais caro. Não cobrar, pô. Pera, Não, quer pera, dizer, então, pera. eu perdi aqui agora. Eu Não sei- cobrar eu- consultoria. Eu não sei que eu tô ajudando mais. Cara, isso é legal. Cara. Isso que você tá falando é a visão de negócio. Total. Você tá apresentando ao seu prestador de serviço a possibilidade dele aumentar a lucratividade com você, porque é uma parada que você não quer sentar e você sabe que você precisa de alguém de confiança. Sim, E a gente sabe a dificuldade que é arranjar alguém de confiança pra fazer alguma coisa, né? Com sim, certeza. ainda Meu mais... Deus do céu, cara. Parece que o pessoal fala, não, o mercado de trabalho tá lotado. Não tá lotado. Tá lotado de incompetentes. Entendeu? Graças a Deus, que é por isso que a gente cresce, né? Você tinha nome no mercado quando você abriu a sua agência? Não, Você cresceu por quê? é isso, por conta do resultado. Graças a Deus, tem um monte Com de gente que certeza. não entrega. Você imagina se todo mundo pensasse igual você pensa. Ah, que Sem merda, dúvida. fudeu, tu ia viver Fudeu. com fome. Graças a Deus você tava na casa dos teus pais. Entende? E Sim. eu agradeço por o mercado ser assim. Então, cara, você tá vendo o teu prestador de serviço, você gosta dele, ajuda ele também, pô. Fala pra ele que ele pode vender um produto A, produto B, produto C. É legal essa troca. Uma das coisas que são mais legais da troca que eu tenho hoje com a empresa de RH, que é o que eu tô vivendo hoje, é falar pra ela, poxa, isso aqui pra mim é ruim. Porque quando a gente tá falando de rodar o processo seletivo, a primeira fase, eu quero que a primeira fase ela possa pessoas de outras áreas responderem, sabe por quê? Porque normalmente já botam lá porque ela tá interessado em uma vaga. E só se Uhum. tem aquela, ela prefere que seja aquela. Sim. Mas, Sim. pô, se ela pode direcionar a vaga dela, eu ter o currículo dela pra depois conversar com ela sobre, eu conversaria. Sim. Entendeu? E ela rodando processo seletivo pra mim e eu não cabendo na minha cultura, pode caber na de outra pessoa. Então, por exemplo, a primeira fase dela tem que ser separada a parte de cultura dessa parte que é curricular, valor, cargo e posição, né? Que é a primeira fase, que é basicamente aquele cadastrão. Se a cultura é a segunda fase e ela consegue direcionar a cultura, você já imaginou a pessoa te ligar? Pô, vem cá, Fernanda, tô com um candidato que é a tua cara, tu quer testar ele? Se você não gostar, você não precisa pagar. Se gostar, você me paga em 90 dias. Fechado. Não contratava. Sim. Olha isso, olha que fluido, entende? Quando a gente aprende, quando o cliente ensina pra gente, a gente aprende uma solução que o mercado consumiria. Porque o cliente normalmente fala aquilo que ele compraria. Ele não fala aquilo que pode ter valor. Pode ter, não, isso aqui o valuation vai ficar ótimo. Sim, total. Não, você fala aquilo que você pagaria por. Pagaria mensal, pagaria caro, porra. Então, quando você virou pra menina e falou, cara, eu pagaria pelo administrativo, você falou pra ela, olha, meu administrativo tá desenrolado aqui, tá ruim aqui, tá ruim aqui, tá ruim aqui. Que ela tava te pedindo, você tava falando, isso aqui pra mim é muito difícil entregar. Pelo Uhum. amor de Deus, isso aqui é você. Isso aqui também é você, tá? Isso aqui... Não me liga mais. Fala com o meu assistente e resolve esta merda. Não foi assim? Cobra o teu mais caro. Você foda-se. determinou o escopo, cara.
olha que bizarro, você determinou o escopo justamente para você resolver o serviço do jeito que você queria. Sim. Então, porra, ouve o cliente, né? Isso é Ouve o teu muito cliente. importante. Eu vejo muita gente querendo comprar. Assim, eu lido com muitos empresários que querem ir para o mercado de infoproduto, querem começar a desenvolver seus produtos, a dar curso, a dar mentoria, mas aí eles querem vender o que eles achariam interessante. Eu falo, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é escutar seu cliente. A primeira coisa é pega o seu Instagram, mapeia ali as 5 pessoas que mais interagem com você, pede pra fazer uma reunião, meia horinha com elas, escuta o que elas gostariam, qual é a dor delas, porque assim você consegue desenvolver um produto muito mais assertivo, muito mais assertivo. Com certeza. E até porque você não vende pra você mesmo, né? Você vai vender pro seu cliente. Se você não tá vendendo o que ele gosta, Igual quem faz fodeu. conteúdo. Ai, porque eu não tô gostando desse conteúdo. Mas não tá vendo que tá dando certo? O seu público tá gostando, e é pra ele que você tá produzindo conteúdo. Você é um canal, né? Você produz para algo. Você não produz para você. É legal quando você fala de coisa que você gosta. Sim. Mas é Muito. mais importante você comunicar aquilo que você quer, pô. Até porque se você não fala sobre o que você gosta, não necessariamente sobre o que você gosta, mas se você se perde no seu posicionamento, você não sustenta isso a longo prazo. Eu vejo muito empresário que sai fazendo conteúdo adoidadamente, imitando os outros, ao invés de parar, estudar o seu próprio posicionamento, você fala, nossa, fulaninha tá fazendo uma pegada mais Me engraçada, dá deixa eu uma fazer. petição inicial Deixa eu fazer isso, de deixa eu fazer aquilo. reforço. Exato, e aí depois olha e fala, nossa, eu tô perdido, eu sinto que minha rede social não representa quem eu sou. Isso acontece muito, 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 muito. Aí eu falo, 3 passos pra trás, vamos estudar a sua marca. Porque é isso também, os empresários têm dificuldade de enxergar que eles são uma marca. Na Highlight é muito claro, a gente lida com empresa, a gente lida muito com o perfil da empresa e o perfil do empresário. A gente trabalha muito nesse formato. Falo, são 2 marcas, são 2 empresas que a gente está trabalhando aqui. Tem os seus posicionamentos. Pode se cruzar? Pode se cruzar. Mas a gente tem 2 marcas diferentes. Então, mesmo quando a gente lida com o empresário, a gente lida com ele como uma empresa. Sabia que esse é um conceito novo que cada vez mais está ficando forte lá fora? O empresário, a empresa tem rosto. Toda Sim. Sim. empresa tem um CPF. Aqui também, marketing de fundador, como É, chama. o marketing fundador. E obrigado, né? Que a técnica claramente não vai vir de mim aqui, tá, gente? Olha aqui, eu tô de Crocs. Um cara de Crocs não tem técnica, gente. Vocês têm que ouvir a minha convidada, pelo amor de Deus. Explica pra gente, pra eles entenderem, o que que é esse marketing de? Fundador. Marketing de fundador. Adorei. Vou usar agora, vou fingir que eu Agora sim, um entendo. termo. Vou escrever na minha Marketing. mão aqui pra depois falar aqui. Ele usando na advocacia. Marketing de fundador, por favor. Marketing de fundador não é nada mais, nada menos do que você ter um rosto que personifique essa marca. Então, a gente traz a figura do empresário e a empresa. Então, a gente tem um empresário representando a empresa. É muito mais fácil você se conectar com o seu cliente final se você tem uma imagem por trás. Não à toa, sei lá, a Magazine Luiza tem a Magalu, foi criada há muito tempo atrás. Por quê? Porque é mais fácil você deixar claro. Porque como que você se conecta com o seu público-alvo? Num geral, você se conecta através de dores em comum, de desejos em comum, de objeções em comum. Objeções não, desculpa. De dores, desejos, de um vilão em comum. Isso é muito comum, assim. Uma marca, ela se conecta. Por exemplo, quando eu vendo a Highlight, eu deixo muito claro. A Highlight, ela nasceu porque eu sou contra eu sou contra o formato que as agências trabalham. Ou seja, quem é meu vilão? O meu vilão são as agências que cobram pouco, ganham no volume e colocam o estagiário para assumir 10 contas. Como meu cliente se conecta comigo? Ele se conecta porque ele olha e fala: esse é meu vilão também. E dessa forma a Legal. gente gera uma relação. Toda marca tem o seu próprio posicionamento. No seu próprio posicionamento, a gente tem dores, a gente tem desejos, a gente tem um vilão em comum, a gente tem missão, visão, valores. E é isso que vai fazer com que a gente consiga se conectar com o nosso público. São exatamente esses conceitos que fazem com que a gente se conecte. Mas é muito difícil você transmitir esses conceitos, você transmitir sua missão, visão, valores, seu vilão, através de uma arte estática. Então as pessoas começaram a fazer personagens que comunicassem ali o posicionamento da marca, contratar influenciador. O influenciador não é só para converter. Tem marca que contrata influenciador para converter. Mas, por exemplo, eu fiz uma campanha do Vitão com a Havaianas. Quando a Havaianas decide contratar o Vitão, não é porque ela quer vender mais chinelos, é porque ela quer mostrar os valores dela, porque os valores de Havaianas são parecidos com os valores do Vitão. E aí, quando ela traz um artista como o Vitão para representar a marca, é porque ela quer mostrar o que que ela tá dizendo, o que que ela tá querendo dizer, quais são os valores que ela tem através dessa campanha. Então, basicamente, por que que as pessoas começaram a colocar
os fundadores para representar a marca, porque é muito mais fácil você mostrar o seu posicionamento com o rosto, é muito mais fácil você se conectar com o seu público tendo esse rosto, falando todos esses pontos, do que com uma arte estática. E é muito mais barato do que contratar influenciador. Com certeza. Interessante isso que você falou. E por que a Havaiana não tenta ter um rosto? O que você acha? Eu fiquei na curiosidade mesmo, porque eu entendo o que você está falando, Uhum. é uma tendência de empresas grandes, mas é aquele negócio, né? Normalmente as empresas grandes que fazem isso são empresas que nasceram com rosto ou realmente têm um dono único, né? Uma Sim. pessoa que realmente se destaca. Por exemplo, a Tesla, o Elon Musk, você tem o Facebook, a Meta, né? O grupo Uhum. Meta, é aquele moleque que eu esqueci o nome, Zuckerberg. Zuckerberg. Então, você tem empresas que já era indiscutível que era o dono. E essas empresas que não têm? Como é que você vai fazer isso? Porque vai ter que ser um personagem, né? Ou você faz isso através do conteúdo. Por exemplo, a gente faz. Durante muito tempo a gente trabalhou com a comunicação da Seu Vidal. Conhecem? Seu Sim. Vidal Uhum. já comeu muito, já me engordou bastante. Então, Inclusive, tem duas empresas que tem que agradecer. O Seu Vidal, porque eu gastei muito dinheiro lá. E agora eu vou gastar com aquelas canetinhas para perder o que eu ganhei no Seu Vidal. é isso. A Seu Vidal, por exemplo, é uma empresa que a comunicação é muito humanizada. A gente até tem a imagem dos fundadores por trás, tem uma questão ali familiar e tudo mais, tem o Vidal com o pai dele, que aparecem em um momento ou outro, mas se você olhar a legenda dos conteúdos, a gente, por exemplo, rede social. As pessoas falam na rede social de um para muitos. Já percebeu isso? A gente fala no story assim, gente, vocês perceberam? Não é. Quem tá vendo. Quem tá. O seu celular tá como? Você assiste o celular, tem só você assistindo. Não tem um grupo assistindo o story junto. Por que a gente fala de um para muitos na rede social? É de um para um. Então, por exemplo, quando a gente quer humanizar a comunicação de uma marca, a gente traz muito isso. Uma das técnicas que a gente usa é isso, é falar com a pessoa. Eu tô falando com o meu cliente, eu não tô falando vocês. Eu começo a colocar termos para os meus clientes. Então, no seu Vidal, a gente usa os lariquentos, que são os nossos clientes são os lariquentos. A gente chama eles dessa forma. Tamo junto, Lari 500. Então a gente começa a humanizar a nossa comunicação e trazer conteúdos e campanhas que deixam claro os nossos valores. Então, por exemplo, qual campanha? O mês do orgulho. Eu vou me comunicar em relação ao mês do orgulho? Também é feião as marcas que se comunicam só pra bater tabela, assim, é feio, é extremamente ultrapassado. Tipo, cara, se você não levanta essa bandeira no dia a dia da sua empresa, segura a onda, só não fala nada. Mas aí, se faz sentido pro seu posicionamento, você vai fazer uma campanha naquele mês. Você vai trazer um influenciador. O influenciador é uma ótima forma de você deixar claro os seus valores como empresa, sem precisar ter um fundador por trás ali na imagem, através dos conteúdos como um todo. Então a gente tem um cliente, por exemplo, que é uma oficina automotiva. Mas é uma oficina, assim, foda, extremamente diferenciada. Não é a borracharia ali da esquina, não. É uma oficina, assim, que tem as melhores máquinas, que tem os melhores produtos, que se preocupam muito com a curadoria, tanto de profissionais quanto de produtos deles. E aí a gente tem vários posts onde a gente deixa claro qual é a diferença da Move, que é essa empresa, pra borracharia ali do Seu Zé. Nem sei se existe uma borracharia do Seu Zé, tá? Você tem alguma borracharia, Zé? Então, É a borracharia ali da esquina. eu acho que eu acabei de abrir uma borracharia. Pra borracharia ali da esquina, tipo, qual é a diferença da Move? E aí, ali a gente deixa claro o nosso vilão. Ali a gente deixa claro, por exemplo, na Move, você não precisa deixar seu carro aqui com medo. A gente não vai aumentar, enfiar, falar que tem problema que não existe. Porque a gente valoriza a confiança. Porque a gente valoriza a lealdade. Então eu consigo construir conteúdos onde eu deixo esse posicionamento claro também, mesmo sem ter a imagem de um fundador por trás. Interessante. Então dá para construir isso mesmo sem ter essa exposição. Dá. É Então, um se, por exemplo, o facilitador só. empresário ele é tímido, né? Que a gente tem isso também. Com certeza. Quem é empresário não necessariamente precisa ser uma pessoa super. Pô, eu gosto de aparecer. Eu conheço gente que não quer aparecer em lugar nenhum. Sim. Se pudesse, não tinha nenhum nome na parede. Qual é o seu nome? Finge outro, fala outro, Sim. entendeu? Tem. E o cara é empresário. Por quê? Porque ele gosta do negócio, ele gosta de ver a experiência do cliente, ele acha legal aquilo. Então, para você que é empresário ou quer ser empresário e tá nessa situação, tá aí o caminho. É só seguir. É assim. Grava esse vídeo, bota como consultoria e pensa assim: não tive que pagar a hora da A Fernanda. hora Sabe uma Graças a estratégia que eu Deus. gosto muito também? Que tá crescendo muito. Cara, a Quem Disse Berenice fez uma baita campanha com isso no ano passado. É você trazer os seus colaboradores pra fazerem parte da ação.
Então, o colaborador começar a produzir conteúdo para a empresa, isso também tem crescido muito. E às vezes você pode trazer, tipo, um estagiário específico, vai ser a imagem do estagiário da empresa. Eu gosto de brincar muito com isso. Normalmente, por exemplo, ir pro TikTok. É muito difícil você ir pro TikTok sem uma cara. Você tem que ter uma cara Com por trás pra ir pro certeza. TikTok, pra produzir conteúdo. Alguém tem que aparecer. E aí, normalmente, o empresário não quer, ainda mais que o TikTok é uma linguagem muito mais humanizada, brincalhona e tudo mais, dependendo da marca, óbvio. E aí a gente traz a imagem do estagiário. Aí o estagiário pode fazer merda, a estagiário pode postar uma coisinha mais engraçada numa sexta-feira porque é o estagiário. Então é uma forma legal também Que de tem, que humanizar. tem, que tem, inclusive, estagiários e social medias que fazem isso e fazem essa parte de botar, conseguir colocar o chefe, o dono da empresa para participar, que sempre viraliza essa porra. Então eu não sei por que ainda você, empresário que tá com preconceito de fazer um videozinho pro TikTok, você tem que fazer, que sempre viraliza. E não é só isso, cara. É uma excelente oportunidade de se irritar o teu estagiário, cara. Muito Você maneiro. vai virar amigo, tu vai ter que gravar. Por quê? Olha, ou posso te promover ao desemprego, ou você vai fazer videozinho. E o cara vai fazer, pô. Vai tomar tijolada, Aquela da né? tijolada. Vai muito bem. tomar tijolada, vai quebrar piso com a cabeça, entendeu? Vai botar Você já fogo. viu essa? Já. Olha que sensacional. E essa experiência você vai poder passar do outro lado da câmera assistindo, sorrindo, feliz. Só cuidado, pelo amor de Deus, não faz a porra de um termo para o teu estagiário gravar, tá? Exatamente. E finge que não viu a situação que ele passou, risco de vida, tá? Fala que você não estava lá e não tinha autorizado. Por quê? Porque vai dar merda. Vai dar Entendeu? merda. Então, por favor, finge que não estava lá. Sensacional, né, cara? Fernanda, agora voltando um pouquinho mais pro lado que a gente parar com essa brincadeira, que eu e o Thiago. Fudeu, se deixar eu e o Thiago, a gente vai ficar brincando aqui direto. Vamos falar um pouquinho pro público. Uma coisa que a gente chama de hack aqui, né? Como a gente fala para hackernidade, aqui a gente tá no podcast da hackernidade, a gente chama de hack do convidado, que é basicamente você entrega um insight teu. Igual a gente tá numa consultoria aqui de graça sua. Vocês vão falar isso sempre Somos agora. geniais. A gente tá aqui na consultoria de graça sua, então você entrega um hack seu pro público, principalmente para, como a gente falou no início, pessoal que tá começando ou pessoal que tá crescendo na empresa, o que que você fez que fez a Highlight crescer tanto, um hack seu que você não vê ninguém fazendo, mas que você acha que é muito importante e simples, né? Principalmente que é simples, que a gente tá falando do pessoal que tá começando. Nossa, tá. Eu vou falar um que foi um insight que eu tive no banho, assim, esses dias, que eu olhei e falei, eu acho que isso vai virar um conteúdo, então eu já vou expor meu conteúdo aqui. Eu tava pensando esses dias o quanto o empresário, ele precisa de autocrítica. O quanto o empresário precisa olhar pra ele mesmo, olhar principalmente pra liderança, tá? Porque feedback do seu cliente você vai receber pra caramba. Com certeza. Mas principalmente quando você fala de um bom líder, como eu tô fazendo essa mentoria agora com foco em liderança, eu tava pensando muito sobre isso. Quando você fala de ser um bom líder, você tem que entender que as pessoas não vão te dar feedback, não é porque você é maravilhoso. É porque elas têm medo de de serem demitidas. As pessoas, elas não vão chegar pra você a todo momento e te dar 1000 feedbacks, como você faz muitas vezes com seu colaborador, porque elas têm medo de ser demitida. Por mais que você fale, por exemplo, a cultura da minha empresa é muito horizontal. Então a gente realmente tem muita troca. Eu recebo muitos feedbacks, mas eu tenho certeza que tem várias coisas que as pessoas não falam que elas têm vontade, que elas olham, Com talvez certeza. elas falem com o namorado delas, tipo: "Ai, que não sei o quê", mas não vai falar pra mim. E aí você precisa de muito autocrítica pra entender como ser uma líder melhor a todo momento. Você não pode pensar assim: "Ah, eu não recebi nenhum feedback disso, então quer dizer que eu sou maravilhosa e que eu tô arrasando". Então você sempre olhar pra sua liderança e pensar constantemente em como você pode melhorar. Na Highlight a gente usa a metodologia PDCA como parte de todos os nossos processos. Então tudo que a gente desenvolve, desde um conteúdo até um novo processo, a gente aplica o PDCA para entender como está sendo a melhoria contínua daquele conteúdo, ou como está sendo a melhoria contínua daquele processo que a gente estabeleceu. E eu costumo aplicar o PDCA comigo mesma. No final de todas as semanas eu penso: o que que eu fiz de legal essa semana? O que é que, putz, eu me destaquei na minha liderança? O que que eu fiz que talvez não tenha sido tão legal assim? Que ninguém vai falar pra mim, mas que eu tenho que saber olhar e falar: isso daqui pode melhorar. Então eu acho que esse é um ponto bem legal, assim, você ter uma autocrítica, óbvio, num nível saudável, você não precisa ser um insuportável com você mesmo, Que mas você acontece. também não se achar um fodão porque você não tá recebendo feedback, porque não é porque você é fodão, é só porque as pessoas não querem ser demitidas. Você liderar pelo medo ou liderar pela parceria, lembra? A gente fala muito sobre isso aí, Thiago, principalmente porque primeiro que todo mundo tem medo de chegar num nível.
Principalmente os empresários começando, de você crescer e chegar num nível que seus colaboradores são só seus colaboradores e não são seus parceiros. Então chega num momento que eles só vão te largar se eles arranjarem alguma coisa melhor. E você realmente conseguir fazer isso de uma forma que seja tão saudável que o colaborador não esteja com medo de falar para você, ó, eu achei que o que você fez aqui não tá certo, eu acho que isso aqui fica melhor, isso aqui fica melhor. E aí bate na questão de cultura, de empresa, isso tudo que são coisas importantes que muitas vezes as pessoas deixam de lado só Sim, porque querem liderar pelo medo. É, Exatamente eu isso. costumo falar que cultura vai mais do que aquele visão, valores e missão. É como as pessoas se sentem no espaço. Por sim. exemplo, a gente aqui é o escritório de advocacia. Eu não sei se você viu, se eu tô de Crocs, uma meia do Sully. E eu Com seu gosto Stitch que eles ali. veem. Eu tenho Com uma touca do certeza. Stitch, depois eu pego, tá, gente? O pessoal bota a touca do Stitch quando precisa ter atenção que tá fazendo pra ninguém atrapalhar. Aí a gente fica puxando a orelha do Stitch pra irritar a pessoa que tá com essa touquinha. E eu acho que o interessante é o que você preconiza no teu ambiente de trabalho, por exemplo. Cara, a gente tava com um problema de gestão, que eu acho que é o principal grande problema que a pessoa tem quando cresce. Porque antes o trabalho dela era para 10 pessoas, vira 20, problema de gestão. Antes o trabalho de 20 vira para 50, problema de gestão. Antes o trabalho Sim, de 50 vira de 100, problema de gestão. São problemas diferentes de gestão a cada fase da empresa. E a total. gente está com problema de gestão e está tentando resolver esse problema de gestão. E a primeira coisa era, pô, perguntar, galera, o que que houve? O que que tá acontecendo? Às vezes as pessoas nem param pra pensar. Tipo, não sei, acho que só eu tô errado. Aí a gente começou a prestar mais atenção. Não, calma aí, me fala, me explica, o que que houve? Aí perguntando. Aí a pessoa com medo, com medo, com medo, com medo. Eu virei, cara, eu não vou demitir ninguém se vocês falarem. Eu vou demitir se vocês não falarem. Aí começou. Aí começaram a falar. Aí isso começou como uma brincadeira. Por quê? Porque muita gente é nova, não sabe como você vai agir e como você reage às coisas. Sim, E aí começaram a falar, começaram a falar. Aí a gente começou a perceber que existiam vários problemas que tinham a ver com gente. Aí a gente começou a trazer um treinamento toda semana voltado e focado para o problema que a gente teve na semana. Então, toda legal, semana vem uma pessoa de treinamento para poder fazer um treinamentozinho específico para a gente desenvolver aquele problema. Às vezes, por legal. causa do problema de um, que podia ser de mais pessoas. Sim, Às vezes, o problema é de mais pessoas, que a gente grava esses treinamentos para deixar depois guardadinho, para se precisar ver de novo. E a gente tá fazendo assim, tá fazendo assim. Aí toda hora dá um problema. Cara, e mesmo quando a cultura é boa, você tem que se policiar e se ajudar e tá sempre em cima. Por quê? Que mesmo assim as pessoas ficam inseguras. Para pra pensar, se tua única fonte de renda viesse de um cliente, e aquele cliente estivesse fazendo besteira, e você precisasse muito daquele dinheiro, talvez você não esperasse um mês que você estivesse precisando menos para falar, Com certeza. não é? com certeza, exatamente esse é o raciocínio. Então, o nosso colaborador, ele tem um cliente só, que é a gente. Sim, Então ele fica com medo. Então, você, além de estar disponível, você também tem que fazer coisas que ele saiba que você vai ver. Hoje, eu não gosto de microgerenciar, mas uma coisa que eu tô fazendo é microgerenciar um profissional por semana. Pra quê? Pra ver onde tá engargalando. Então eu pego o trabalho dele e acompanho. Cara, o que que você fez hoje? O que que deu o problema? Quanto atrasou? Por que atrasou? O que que tá fazendo? Uma vez por semana. Provavelmente vou transformar isso em protocolo. Uma vez a cada 6 meses, eu vou pegar cada profissional e vou passar uma semana. Pra entender onde tá engargalando. E o objetivo não é microgerenciar por microgerenciar. não, é muito mais ajudar, auxiliar ali também a pessoa que às vezes vai ter Entender, às dificuldade vezes, a de pedir essa ajuda. ferramenta que ele precisa. Eu vou falar um pouco da minha área agora. Por Uhum, exemplo, quando você vai fazer processo, push, que é acompanhamento de processo, cara, são 29 tribunais no Brasil. Às vezes o tribunal tá fora do ar, dá merda pra caralho. E eu descobri que a menina passava metade do dia tentando acessar os sites dos tribunais. Aí sabe o que eu fiz? Peguei essa informação e comecei a procurar no mercado. Qual ferramenta me entrega isso em solução? Cara, eu descobri um aglomerador de processo e tal, como sistema jurídico, a gente chama de RP, que RP jurídico, acho que todo mundo chama que é RP, eu acho que é a uhum, sigla pra esta merda, é sim. porque eu não sou dessa área, galera! É pra todas as É áreas. pra tudo, então isso aqui foi falta de conhecimento. É, e, cara, esse sistema, ele já baixa os processos. Então, ao invés dela ter que entrar em 29 sites, ela só tem que vir em um, que Sim, eu Tá no posso todo cobrar porque eu sistema. pago. E aí, o dia dela, que ela ficava 4 horas fazendo isso, 10 minutos.
Só que ela nunca ia falar que tava demorando muito tempo pra fazer Porque ela aquilo. nem sabia, né, que existia outra possibilidade. Ela não sabia. Isso também é uma Entender o questão. nível de consciência de cada colaborador que Com tá com você certeza. também. Então, entender, beleza, tem colaborador que nem sabe que o que ele tá passando é um problema. Ele nem identificou esse problema ainda. E aí, beleza, tem o colaborador que nem identificou o problema que ele tem. Tem colaborador que identificou, mas não sabe se tem, se existe ou se não existe uma solução. Ah, tem um colaborador que identificou e já sabe que tem uma solução. Tem um colaborador que identificou e já sabe qual é a solução. Mas existem todos esses níveis de consciência. Não Existe. adianta você só ajudar o último cara da fila. É, e tem outra coisa, né? Todos eles são consultoria pra você. Se você espera a resposta dele, só um deles é. Se você estuda o teu prestador de serviço e o dia dele, todos são. Sim, Toda a minha equipe hoje é muito melhor do que uma consultoria que eu pudesse pagar. Só fazendo essa brincadeirinha. Eu já mudei a sistemática de nomeação do meu sistema de RP, eu troquei a plataforma e eu tô contratando uma outra ferramenta que, lembra que eu te falei, são 29 sites? sim. Agora vai ter um lugar só para fazer protocolo. Então agora ao invés de 29 canais de distribuição vai ter um só. Olha o tempo que eu ganhei, olha a minha margem subindo no cliente, Com certeza. olha a minha capacidade de entrega aumentando. Cara, esse é o nosso trabalho como empresário. É descobrir como tirar leite de pedra. Com Exato. certeza. Pô, você falou, cara, o trabalho tem que ser super personalizado, né? Cara, mas o cliente tem que ter uma verba. Vou desenvolver. O cliente médio, pequeno, você que é empresa de marketing, você não briga pela verba dele de marketing. Você briga para a verba do gerente, Total. Tu vê da bom, reforma, tudo. da compra e aquisição do local, do investimento imobiliário que ele quer fazer para a família. Então, você não entra batendo com outra empresa de marketing apenas. A gente Sim. chama isso de flea market, né? Um termo que foi cunhado já há muitos anos e a gente usa muito para falar sobre isso. O que é o flea market? É o mercado de pulgas. É a feira. O abacaxi às vezes está brigando com peixe. Sim. A banana tá brigando com o biscoito. Não é o cara, não, ou ele compra biscoito comigo, ou ele compra biscoito com ele. Não, não é isso. Sim. Ele tem um orçamento dele. Então, isso é importante a gente entender e sempre tentar aumentar a margem. Então, cara, estuda a tua operação. E o melhor cara pra você estudar isso é o teu funcionário, bicho. Porra, por que tu vai pagar 20 mil reais numa consultoria? A não ser que seja da Fernanda, aí com certeza valeu a pena o dinheiro. Por que você vai pagar a consultoria se você primeiro podia estar ouvindo teu funcionário e tu não ouve? Quem tá vivendo o teu problema? O consultor vai chegar lá, ele tem, às vezes, várias situações e soluções que são shelf, né, são de prateleira, e ele vai te apresentar uma solução de prateleira que não vai levar, às vezes, em consideração o que o teu funcionário que vive o teu dia a dia vai levar, pô. E você não vai ouvir os tipos que a gente comentou aqui, que você falou muito bem falado, e eu não vou conseguir repetir, que são 10 tipos de colaborador que sabem desenvolver alguma coisa pra você. Pô, você tem razão, eu não tinha para pensar nisso. Não é só cultura, não. Tem um cara que sabe que isso é um problema e sabe a solução, mas tem uma porrada que não sabe nem que isso é um problema, Sim. que isso não Por é uma isso que ela tá solução. todos os dias olhando durante 4 horas todos os sites. E Porque vai ela. continuar, Porque sim. ela não vai continuar, porque pra ela isso era o trabalho dela. Ela não sabia que isso estava errado, que isso era um problema. Se você Isso, não olhasse e falasse, não é assim, ela nunca ia perceber. Você acredita que até agora eu não tinha pensado por esse lado? Eu tava só irritado? Isso Eu é tenho, legal, por é. exemplo, uma reunião, todos os dias eu tenho uma reunião com os meus gestores. Porque eu levo como cultura da empresa também, que é não me levante um problema, ou não levanta pra mim sim, na real, mas não levanta pro cliente um problema que você não tem uma solução. Primeiro a gente debate uma solução internamente, pra depois a gente levantar isso pro cliente. Ok. E aí eu tenho uma reunião todos os dias, durante 1 hora, com os meus gestores, que é exatamente, tipo, levantem todos os problemas que vocês têm, ou coisas que vocês não sabem se são ou se não são um problema, mas que talvez esteja demorando muito. O que que tá demorando muito que vocês não estão conseguindo fazer? Pra eu entender junto com vocês se a gente tem alguma solução pra isso, ou se não, pra gente estudar as soluções juntos. Pô, legal, né? Podia copiar aí. Pega o bloquinho, pô. Cadê as Mano, anotações? eu já tô vendo eu já vou botar isso aqui no transcripto já, esse episódio. E eu vou botar minha conversinha com o chat, meu grande amigo, meu melhor amigo, chat. Vocês é mentoria Fernanda. Aí vai ser eu estudando. Eu estudando. Olha que coisa legal. O Transcriptor é uma ferramenta que pega uma coisa que é gravada e transforma em texto. Uhum, Antes a gente fazia a ata. A ata, o sim, profissional que fazia, ele demorava o tempo da reunião para ouvir sim. e depois ele fazia as observações. Então, uma reunião de 1 hora e meia, ele ouvia 1 hora e meia Pra depois. e ouvia anotando, né? Então, demorava umas 2 horas e meia para ouvir.
para depois consolidar uma ata. Então, uma ata demorava em torno de 4 horas para ser feita. Meu Deus. Eu uso IA também. Pra escrever tudo. Agora, Hoje em dia, com a IA, uma reunião de 1 hora e meia ele faz em 15 minutos. hoje eu fiz 15 minutos. Isso fazendo ata bonitinha, com um design bonitinho, tudo bonitinho. Tudo Sim, isso é aumento de margem, pô. com certeza. Isso é um assunto legal que eu queria trazer também. Uso de ferramenta, IA. O que você acha, como vai ficar o teu mercado com essa questão das IAs cada vez mais bizarras, principalmente para imagem, para produção de conteúdo, para consultoria? E tem Onde é muitas que você... polêmicas também, principalmente no mercado da Fernanda hoje, tem muitas Tem polêmicas sobre muito, IA. Eu não Muitas. queria nem falar de polêmica, tá? Porque se é para ser polêmico e ganhar dinheiro, faça. Se virou crime, pare, tá? Mas por enquanto, vai fazendo, porque isso é legal, sabia? A legislação nunca acompanha inovação. A gente tem que entender o seguinte: se a gente está vivendo a revolução hoje, daqui a 5 anos vão fazer uma legislação sobre. Sim. Então, cara, não fique esperando legislação para fazer. Você vai perder o momento de ganhar dinheiro. Qual é o momento de ganhar dinheiro? É quando você consegue gerar uma distinção abismal do quanto você vai faturar pro quanto você vai gastar com aquilo. E quando você pode usar uma ferramenta nova, normalmente são esses momentos. Total. Então, por exemplo, se você hoje usar IA e vender hora, você vai vender 1 hora, coisa que você vai gastar 10 minutos, 5. Então você consegue vender para muito mais clientes. Enquanto o mercado não ajusta o preço, você consegue vender o preço de como aquilo fosse 1 hora Sim. e ganhar 5 vezes mais, 6 vezes mais. Então isso é interessante. Esses momentos, eles são os momentos de despontar. Então eu falo muito isso para eles. Cara, a gente tem que estar muito atento ao mercado. Para a gente já preparar a concorrência para o mercado que vai vir. E dois, Exato. para a Eu gente acho que essa é a poder... maior diferença do meu mercado em específico. Eu sinto que, sei lá, 40% de profissionais, mais talvez, são muito facilmente substituídos por uma inteligência artificial. Então, eu acho que é aí onde vai existir o diferencial do profissional que vai conseguir se manter. Do profissional que ele pode até usar a IA para dar um boom, dar uma melhoria no trabalho dele, para pensar junto com ele, para fazer pesquisa, mas o profissional que é tão foda que a IA não substitui. Só que o que acontece é que tem muitos que são substituídos pela IA. Até Muitos, muitos. tem a parte do trabalho que a humana não tem jeito, mas se você fizer uma parte do trabalho humana porca, você vai continuar. Tipo, a IA vai ser melhor ainda sem essa parte. Então você tem que ser Total. alguém que não seja substituível e que seja que você utilizar a IA para você seja uma ferramenta. Foi o que ela falou. Se para você for uma ferramenta usar a IA para ajudar o teu trabalho, você vai continuar tendo trabalho para sempre. Se você fizer o trabalho que a IA tá fazendo, você vai ser substituído, A não tem gente jeito. usa, por exemplo, eu treino um robô para cada cliente meu. Quando a gente fala de rede social, tem muita agência que faz assim, eu vou fazer um planejamento de conteúdo mensal. Só que, cara, as tendências que acontecem, tipo, o bagulho metanol, sei lá. Se meu cliente tem que falar do metanol, eu não vou botar no planejamento do mês que vem? Quem vai estar falando disso? Sabe o exemplo mais claro? Triste, mas muito claro. Quando o Paulo Gustavo faleceu, eu lembro, eu não sei se era uma sexta ou se era, tipo, perto de um feriado. Eu lembro que eu deixei o post já montado pra todos os meus clientes que faziam sentido falar daquilo. Porque ou você posta no dia, ou infelizmente dá uma semana e ninguém lembra mais que aquela pessoa faleceu. Tipo, nesse nível, assim. Nesse nível. Uma semana todo mundo fala sobre, depois ninguém fala mais. Então, a gente valoriza muito essa questão do timing dentro da highlight, de fazer as coisas no timing certo. E aí, a inteligência artificial ajuda muito a gente. Porque às vezes, o metanol, você vai ver, mano. Viraliza o metanol, meus clientes postam o mesmo dia o metanol. É assim. Viraliza o vídeo eu sou horrível com isso, horizontal. Juro, é a dislexia quando ela demonstra que ela tá aqui. Viralizou o vídeo na horizontal, os meus clientes vão postar no mesmo dia o vídeo na horizontal. E aí a inteligência artificial ajuda muito. E a gente tem um robô que tem o posicionamento de todos os nossos clientes. Ele é treinado com o posicionamento de todos os nossos clientes. Então, quando o cliente entra, a gente faz um estudo daquela marca, a gente faz um estudo de bench, aí a gente já coloca todos os concorrentes, a gente já coloca o tom de voz e tudo mais, pra quando eu preciso de um conteúdo rápido, o robô me ajuda, o robô ajuda nas pesquisas e tudo mais. Então a gente usa pra ajudar. Mas, pô, se eu recebo um roteiro que eu olho e falo, fez no chat GPT, eu falo pra pessoa na hora, tipo, amor, fazendo chat GPT é tão mais barato, a mensalidade é R$ 99. Eu não preciso de você pra jogar no chat Não, dá até GPT. para testar o de 1.000, pô. Ainda é mais barato. Ainda é mais barato. Exato. O pessoal tem que entender essa porra. Isso é muito interessante. Hoje, o meu maior investimento, sabe qual é o setor? Sucesso.
Eu tenho a minha maior equipe em sucesso. Eu tenho 4 profissionais em sucesso. Perdão, 3 profissionais de sucesso. Minha maior equipe é o sucesso. O resto todo é separadinho, tem time de 2, tem time de 3, mas a minha maior equipe é sucesso. Você sabe por quê? Porque a tendência do meu mercado é cada vez mais eu conseguir diminuir as horas que eu preciso de um profissional de advocacia para entregar um bom serviço. Sim, Só que uma coisa é relacionamento com o cliente. Se o sim. cliente pergunta aquilo 2 da tarde, ele não quer esperar até as 6 da tarde para você falar, ciente, vou fazer dá 15 dias. Não, é cada vez mais rápido. Total. Ele quer falar às 2h10 alguém já ter recebido, e ele saber o quando ele vai receber aquilo, os documentos que precisam. Pô, se ele pode contar com aquilo pro final do dia, se ele pode contar aquilo pro final da semana, mas não dá mais para dar esse prazo. Total, é uma coisa que eu tenho investido muito na Highlight. Acabei de trazer um profissional com esse foco também, de construir, porque esse relacionamento sempre foi construído muito por mim. Mas existe um limite também, né? Não dá Não, pra não ser dá, não concentrado em dá. mim. E eu vou te Então, falar, vai ser problemático ser alguém de fora, tá? Tinha que ser alguém da cultura highlight. Porque a calma. cultura highlight, Ah, sim, ela tem que reverberar no sucesso. Não, mas aí é um profissional que tá muito bem treinado com a nossa cultura. É isso, é uma pessoa que Ah, entrou, fez um período muito tempo olhando pra todos os clientes, me acompanhando, onde eu ia falar. Viu como eu falo? Viu como eu faço? É assim que o cliente gosta. entendi. Então, é isso. E é uma pessoa que tem muito meu acompanhamento de perto. Mas é porque às vezes o cliente, tipo, eu tenho clientes de idades muito diferentes. Então, às vezes, ele quer que ligue. E como que eu faço pra ligar no meio do meu dia que tem reunião, 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 reunião? Falo, liga pro cliente, fala assim, assim, assado, tudo mais. Então, alguém olhando exatamente pra esse relacionamento, até porque no fundo é sobre pessoas, né? É, e ainda Você te fala, digo ah, eu lido mais, com tá? tal empresa, você lida com pessoas no final das contas. Não deixa uma pessoa só. Porque uma pessoa só vai ter uma hora que ela não vai dar conta. Ela vai ter que treinar no momento que ela não estiver dando conta. Já deixa 2. Sim, faz sentido. Porque no momento que uma não estiver dando conta, você já contrata o terceiro. Porque no momento que ela não estiver dando conta, é o momento que você vai querer contratar. Só que ela vai treinar mal e você vai ficar com o setor ruim. Vai ter uma hora quando você acertar que esse setor, você vai falar, caralho, valeu a pena É, investir. aí sabe o que ele faz? Vai pro concorrente. Então se você tem um, você tem nenhum. É melhor ter pelo menos 2. Bota um estagiário, não precisa ser uma pessoa super, não. Porque o estagiário ele vai conseguir dar uma manobradinha ali, vai ter como ter o tempo dele, e aí você já bota o terceiro. Sim, Entendeu? Mas eu botaria pelo menos mais uma pessoa, porque isso é complicadíssimo. Eu comecei o meu setor com 3, porque eu tava com medo de perder pelo menos um. Aí eu queria que tivesse pelo menos 2. Uma coisa que eu tô fazendo hoje em dia, eu sempre contrato mais do que eu preciso. Pra ver quem tem fixação na cultura. total. Aí eu jogo assim 3 pra ficar com um às Isso é vezes. uma coisa que eu tive muito medo de fazer e hoje em dia eu faço com muita tranquilidade, que é demitir uma pessoa quando a pessoa, ela pode ser foda, pode entregar muito bem, mas se tá desalinhado com a nossa cultura não dá pra manter. É isso aí. Isso é uma coisa que eu fiz, assim, com muita dor no coração. Tipo, putz, vai ser difícil tirar essa pessoa. Ela entrega bem, ela dá resultado, mas a cultura não é a nossa. Então, realmente, colocar a cultura como centro da empresa. Cada empresa olha de uma forma, né? Isso é estratégia de negócio. Na Highlight, hoje, a gente olha pra cultura como centro da empresa. Eu tive esse problema recente aí, né? É, a gente teve, né? Teve Até com o duas cliente, demissões. sabia? Cliente é uma coisa que ainda me dou o luxo de aguentar. Eu aguento porrada ainda. É, vou te falar, porque assim, você tá numa fase além da minha. Quando a gente ainda tem pouco capital, o que que a gente conversa? A gente fala, cara, engoliremos sapo para amanhã não engolirmos mais. Mas vamos pegar esse cliente que tá batendo do jeito errado e vamos entender o porquê ele tá batendo. E vamos melhorar a nossa entrega. Tem algum motivo pra ele estar batendo mesmo que Todo seja mundo do bate jeito por algum errado. motivo. Ou por causa da É, não, mas aí eu comunicação. falo muito voltado à cultura, assim, de valores muito desalinhados. Tipo, que pode dar um exemplo? Tipo, sei lá, uma pessoa racista. Ah, Ah, tá, beleza. faz Aí, não, sentido. ok. Aí, Tipo, eu não vou manter dentro da minha. Entende? Tipo, é entendi. difícil. Como Tá, que eu faz lido. sentido. Sabe por que essa pessoa ela vai se tornando cara e cara e cara e cara? Sabe por quê? Nenhum colaborador quer ficar com ela. Nenhum colaborador quer lidar com esse cliente. E aí eu tenho meu time estruturado, Vai mas chegar uma vamos hora que supor, o você vai ter que gestor não fazer. quer lidar com ele. Eu vou falar o quê? Não, tem que lidar assim. Não, engole que ele é racista. Não vai engolir que ele é racista, não é o tipo de coisa que se Entendi. engole. Então, Não, isso aí beleza. Aí eu acho o que a que, gente que eu faço? concorda. Eu contrato outro gestor? Tá. Entende? Tipo, é isso, tem cliente que entrou que já entrou na Highlight, assim, na vida, que o time tinha medo de trabalhar com o cliente. Eu ia fazer, aí tudo ia depender de mim. Pra tudo depender de mim, ele tem que pagar muito bem. É isso aí, pô. Ah, porque você tem que tomar outras decisões. O pessoal acha que quando a gente fala isso é porque a gente tá querendo ser prepotente. Não É. é. Não. Cara, o que que você faz no seu dia que vai além da entrega do serviço da Highlight?
Entregar o serviço é fazer lá gestão de mídia, etc. Mas o que você Tudo. faz? O É pessoal isso. esquece isso. Você olha o financeiro, você tem que pensar na captação, Tem 500 reuniões no dia. 500 reuniões Mas do eu faço dia. muita questão de colocar isso, inclusive ali no nosso organograma, a gente divide as funções de cada um. E eu coloco ali, gente, eu olho pra isso, isso, isso. Mas meu time, eles têm bastante consciência de que eu trabalho muito, assim. Inclusive, são os que mais me incentivam, tipo, Fê, relaxa, relaxa um pouco. Eu faço um curso chamado Arte de Ver, que é de meditação e autoconhecimento. Ah, que legal. E aí, aí às vezes eu falo, gente, esse final de semana eu vou fazer o curso e tal. Eles, vai na paz, senhor, volta com chakras bem alinhados. Eles sempre falam isso, volta com chakras aqui, ó, em paz. Eu, tá bom. Então eles não têm essa dúvida, assim, eu entendo Tô que é imaginando. muito porque eu mostro isso pra esse dia a dia pra eles também, é isso? Tipo, cara, eu tô aqui pra crescer o negócio também. E ter essa visão de que se eu crescer, você não tá crescendo. Cara, isso eu falo isso muito em paz. Eu tô imaginando a cena aqui, a Fernanda, né? Dia ruim, tem uma gaveta aqui com chicote. Dia bom, tem a gaveta aqui com o speed dial do iFood pra levar comida pra todo mundo. Ah, você tá com chácara como? Não, vai meditar, vai meditar. Não, é food, hoje é food, galera. Mas é um pouco assim também, né, cara? Porque pô, eu costumo falar que a gente tem uma barrinha única. De paciência, de tudo. Cara, quando a barrinha tá cheia, bicho, tá cheia. Então, às vezes, uma coisa que a gente teria paciência pra lidar normalmente, não vai ter. Um funcionário ontem veio reclamar pra mim que, poxa, eu não tô conseguindo entregar isso aqui porque a planilha que fica toda hora fora do ar, que essa internet, sei que. Dia ruim. Pô, bicho, quer que eu faça o quê? Quer que eu compre a Vivo, cacete? Vai ter dia sim, porra! Dia bom. Entenda. Isso acontece, a gente não Cara, tem mas eu como tento fazer. muito, tipo, separar. Assim, eu entendo. Meu 100%, por exemplo, eu deixo muito claro isso hoje. Meu 100% eles não vão ser o mesmo todos os dias. E Com eu preciso certeza. entender isso. Tipo, às vezes eu olho e falo, cara, eu me esforcei, mas parece que eu não entreguei quase nada hoje. Tipo, tá tudo bem, hoje foi hoje, meus 100% não foram esses. Mas eu me esforço muito pra não deixar o meu dia ruim impactar na empresa, impactar em como eu tô lidando com outra pessoa. Eu lembro que um dia minha sócia ficou apavorada, que a gente estava e eu acho que talvez eu faça isso até, tipo, num nível que talvez não pra mim não seja o ideal, enfim. Mas eu estava, sei lá, acho que minha mãe estava internada, alguma coisa assim, eu estava, tipo, aos prantos, e aí a gente tinha uma reunião em 2 minutos. Aí eu fiz, tipo assim: "Oi gente, boa tarde, tudo bem?" E ela ficou tipo: "Cara, que porra foi essa? Tipo, como você fez isso?" Então eu tento muito, assim, não deixar impactar, e o que eu faço é, no dia que eu não tô muito legal, eu só delego mais, então eu falo, tipo: "Gente, sei lá, hoje não tô muito legal por algum motivo e tudo mais", tipo, eu evito trocar, entende? Tipo assim, eu prefiro evitar trocar muito no dia que eu não tô tão legal, do que trocar pra, putz, não sabe, passar a minha bad vibe pra outra pessoa. Tipo, não, É não, não. melhor, é verdade. Com Você fica certeza. é isso, eu prefiro guardar minha bad vibe pra mim, ou eu falo, cara, desabafo de empresário é com família, é com amigo, não é com colaborador. É isso aí. Mano, Manu, eu falei muito Manu. Manu, Nossa Cara, eu não senhora. brother. é muito difícil você ver, tipo, eu falando de algum problema pessoal com alguém que tá abaixo de mim. Muito difícil, quase nível impossível, assim. No máximo eu posso falar: "Putz, tá acontecendo um problema pessoal meu, eu preciso ficar mais ausente hoje, mas eu tô triste". Não, com o meu colaborador não, porque eu preciso dessa pessoa motivada. É, porque se você traz essa energia pra dentro da tua empresa, a tua entrega vai piorar mais ainda, né? Exato, E exato. o teu cliente, ele não tá nem aí se você tá bem ou tá mal. O Nem serviço tem que ser feito, porque ele paga pra isso, pô. exatamente. Então, realmente, você tá certa. Tem que ser um pouco aquela charge da Mafalda, né? Você já viu? Que, pô, o cara tá com um sorriso, ele chega em casa, ele tira o terno, pendura, aí tira o sorriso, pendura, aí tá com aquela cara de cu É atrás, ele vai e deita. totalmente assim. É totalmente. Eu realmente coloco isso e eu falo isso pra todos os nossos líderes, inclusive. O seu problema pessoal, você vai falar pra quem tá acima de você, nunca pra quem tá abaixo. E aí é por isso que o empresário é tão solitário, digamos assim, porque você não tem ninguém acima de você. Então, seu problema pessoal você guarda pra você e você vai falar lá, lá na tua casa, lá com teu namorado, com seu marido, com a Se sua ele for empresário família. também, se for CLT, ele não vai conseguir Ele vai conversar conseguir contigo. É isso. Mas assim, não passar pra baixo, eu acho que isso é o mais importante. Não passa sua frustração, não passa sua raiva, não passa o problema pessoal, nada disso pra baixo. É Legal, legal. ou Boa pra dica, cima. hein, galera?
Até porque você pode perder um bom colaborador por causa disso. Porque Pode. ele vai sentir também a vontade de falar do dia ruim dele e piorar o Pra trabalho. baixo, exato. E aí vira contamina. Uhum. Eu tenho muito isso de energia, assim, tipo, Isso nossa, a é bom. energia dessa pessoa não tá tão legal. E aí eu prefiro, tipo, afasta então. Afasta pra não virar fruta podre. Eu tive um problema com um prestador de serviço que era bom, que eu tive que ensinar isso a ele, tá? Que ele achava que era responsabilidade nossa, no dia que ele tivesse ruim, lidar com ele. Não. A responsabilidade dele é entender a diferença do espaço. Porque no momento que eu estiver mal, ele não quer que eu seja mal com ele. Ele não pode Sim. ser mal comigo quando ele tá mal. E a pessoa que tá abaixo dele, principalmente. Então, cara, tá muito mal? Pede home office, mano. Pede home office. Ah, deixa eu ficar de home office. Pô, beleza. Ah, me larga no cativeiro. A gente tem a sala aqui que a gente chama carinhosamente de cativeiro. Não É era uma pra sala você sem janela. Você não podia. É uma que sala falar de isso. videoconferência. Uhum. Aí ela é uma mesinha só, apertadinha e tal. Aí a gente chama a sala cativeiro porque ela não tem janela e ela só tem uma porta. E a gente fala, não, trabalha no cativeiro, pô. A sala é confortável, depois eu até mostro fotos da sala cativeiro se vocês quiserem, Que tá? inclusive teu É menino. só o apelido, galera. Ele É. não fica trancado lá. Ou fica. Mentira, ele não fica. Que inclusive teu menino tá ali agora. Ah, o teu menino tá na sala cativeiro, inclusive. Colocaram meu menino no Eu cativeiro. tenho o menino no cativeiro. Cobraremos resgate. Só porque ele trabalha O- bem, você falou agora. ele- Exatamente. Agora que eu sei, pô, eu vou fazer uma festa. Brincadeiras à parte, então a gente fala assim, fica, cara, sai, porque vai atrapalhar. Vira a fruta podre. Vira fruta Literalmente. podre, pô. Vira fruta podre. Literalmente. Conflito é uma coisa que não pode ter. Eu costumo falar que ambiente é muito difícil de montar e muito rápido perder. Então, pô, outras coisas também eu não aceito. Tipo, a zoação que mexe com coisas que eu sei que vai dar merda. Eu falo pra É. não fazer. Total. E eu puxo quem é mais velho pra falar, vira, mano, eu esperava mais maturidade de você que é mais velho. Tá? Eu espero que isso não aconteça de novo. E eu dou esporro mesmo. Porque eu sei que eu não vou estar ali toda hora. E ele tem que entender que aquilo ali é um limite. E entender também que o que não dói em você, não é porque não dói em você que não vai doer no outro. Isso aí. E é exatamente isso a empatia. As pessoas confundem muito o conceito de empatia quando elas falam assim, mas eu nem ligaria se fizessem isso comigo. Foda-se, você não é ele. Por favor, Ele fala ligou. esse foda-se pra câmera aqui. Eu adorei esse corte. Foda-se. Cara, Exatamente. esse foi o foda-se mais fofo e mais sincero que eu já vi. velho. Caraca, isso Mas dá pra aí- gravar e mandar pro cliente, mano. Tranquilamente, que ele não vai ficar puto. Mas é isso, entender, tipo, eu não ligaria, isso não me incomodaria, mas eu não tô falando de você, eu tô falando de mano. outra pessoa que tem outra realidade, outra vida, outro dia a dia, que tem outros princípios. As pessoas são diferentes e elas sentem enfim, elas sentem as situações de maneira diferente também. Então não é porque você não liga que a outra pessoa não vai ligar. E tá tudo bem se ela ligar. É seu papel entender que ela tá ligando pra aquilo e entender como você vai mudar, pedir desculpa e tudo mais. Primeiro a gente tem que saber perguntar Isso. sobre essa coisa. A gente tem que identificar essa coisa. Então, o que pergunta você acha que essas pessoas têm que se fazer Isso. para que a busca dessa resposta gere o crescimento que elas querem ter? Ficou melhor. Entendi, deixa eu pensar. Qual pergunta ela tem que se fazer? Eu acho que. É uma boa pergunta por causa disso. É. Sempre dá isso. E a gente É. extrai uma E coisa eu nunca muito sei como pura perguntar. das Toda pessoas. vez eu me travo quando eu vou perguntar. Você tava explicando, eu tava tipo, É. cara, que A geração dele... que entendi nada. Até pra perguntar a geração dele é uma merda. Toda vez eu travo quando eu vou perguntar. Geração Z, vocês são uma merda. Eu vou tirar essa porra. Tá, o que as pessoas têm que se perguntar pra construir um negócio? Pode ser um negócio, pode ser... Que assim, se você quer algo que fosse genérico o suficiente, eu falaria sempre assim, cara, primeiro descobre o que você quer e depois descobre como você pediria por isso. Tá. Que coisa essa pessoa precisa depois que ela já descobriu o que ela quer? O que Tá. ela precisa se perguntar para Tem poder uma alcançar? boa, tem uma boa. É um exercício que eu amo fazer com os meus clientes, inclusive. Lembra quando eu falei É sobre... yoga? Não, tá sacanagem. É né? meditação Pet pra alinhar yoga? os chácaras. É o novo Não. pet yoga? Eu queria fazer. É cheio de filhotinho. Meu Deus, imagina. Pô, tem um monte de filhotinho, cachorrinho, sabe? Tipo aqueles goldenzinho desse Sim. tamanho. Tu imagina tu fazendo Só não te aí imagino negócio desse aqui. fazendo. Porra, fofo. Cara, uma pergunta bem legal. Vocês viram, com certeza, esses vídeos que estão viralizando do um personal versus 30 gordos, Vi. um empresário versus 30 Vi demitidos. foi debate por um tempo.
Então, Achei super engraçado e interessante porque trouxe o debate, tá? Mas achei uma estrutura um pouco cruel. muito sensacionalista, na minha É. opinião. Ih, tô bem geração Z mimimi hoje, mas achei Não, bem mas eu achei, sensacionalista. mas eu gostei que trouxe o debate, mas eu achei Sim. cruel. Achei cruel. Eu só achei idiota quem eles botaram pra debater, né? Mas tudo bem, eu não vou entrar nesse assunto É, muito, não. eu achei sensacionalista, principalmente o dos gordos, enfim, levando, levando em consideração a realidade do Brasil. Mas vamos lá, o quadro que tá famoso, do um gordo versus... Um personal versus 30 gordos, um empresário versus 30 demitidos. Se você cria um negócio e você quer se diferenciar do mercado, você precisa ter muito claro o que você defenderia se você estivesse naquela mesa. Se você estivesse naquela mesa e pudesse colocar 30 pessoas em volta de você, quem seriam aquelas 30 pessoas, o que elas defenderiam e o que você defenderia? Você só tem um posicionamento claro se você sabe responder essa pergunta. Deu pra entender? Pega o microfone agora pra fazer assim. Drop the mic. Drop the mic. Excelente pergunta. Ela é tão boa que a gente tem que parar pra pensar. Tem. Eu Total. acho, esse é um exercício legal, que a gente tá tão preso no dia a dia que eu sinto que a gente vai reagindo, reagindo, reagindo. E esse momento de pensar é levantar a cabeça e respirar um pouco do ar menos rarefeito e pensar, caraca, e aí? Sabe? Isso é interessante. Eu Tipo, acho e que aí, o falta que que eu defenderia? o que eu defenderia. E quem são meus opositores? Porque só sabendo isso você vai conseguir se conectar com seu cliente. Porque aí você vai ter um diferencial claro. Você vai ter um posicionamento claro para sua marca. E se a pessoa tiver medo de assumir esse posicionamento? Aí a empresa dela é genérica. Aí eu posso comprar dessa pessoa ou do concorrente dela aqui. Beleza, não existe um posicionamento por trás da marca. Aí você tá vendendo produto. Eu falo muito sobre isso. Não vendo produto, vende a transformação que ele oferece. Se você só... Mas beleza, você tá vendendo um Isso é mais produto. um. Mais um no mercado. Pode ser mais um com um bom produto, mas é mais um. Mais um. Se alguém criar um produto igual, perdeu. Perdeu o Playboy. Boa resposta. Porra, eu terminaria o podcast com isso. Vamos terminar? Tá, eu só mais uma coisa. O que faria você estar num grupo de networking hoje? Eu ia fazer essa pergunta, seu Porque desgraçado. a gente tem o grupo, né? Hackernidade. Óbvio, e o podcast tá aqui. O podcast é da Hackernidade. E a ideia é a gente criar a Hackernidade em cima do que as pessoas procuram. Uhum. Porque o projeto não é pra gente. O projeto são para essas pessoas que estão ali. A gente quer agregar cada vez mais pessoas que estejam interessadas em ser empresários, em trocar, em se ajudar. A gente preconiza muito isso. E uma das coisas que a gente achou legal de fazer é terminar todo o podcast perguntando pra pessoa, cara, o que faria você entrar num grupo de networking? Eu não ser a melhor da mesa. Eu acho que isso é, pra mim, o maior diferencial de um grupo de networking. É eu saber que tem pessoas mais fodas do que eu. Ah, com certeza. Mas isso você leva pra vida em todos os conselhos, né? Se você é o melhor, você é o burro por estar ali. Exato. Exatamente. O jogo dos player grandes, todos têm que ser maior que você. Se você for o maior, fodeu. Enfim, vamos terminar essa porra que eu não aguento mais olhar pra tua cara. Dela eu gosto. Grosseiro, desculpa, tá, gente? Dela eu gosto, mas Ele é mal você não. educado. Vamos terminar, mas antes Essa de geração terminar, Z é uma merda, tá vendo? faz por favor, o like, Vamos compartilha. perguntar primeiro as redes sociais dessa pessoa Ah, maravilhosa né? Eu que nos esqueci. visita, Tem né? tempo que a gente não grava. Seu mal Desculpa. educado. Desculpa. Vamos divulgar a menina, por favor? É, Muito obrigado. Quais são essas redes sociais? Por favor? Vamos lá, o Instagram da empresa. Todas as redes sociais da empresa, highlight, de destaque em inglês, .ag. E o meu perfil, Fefe, é minha cruz. Sabia que tem um professor meu que falou assim, nossa, por que Fefe é tão infantil? Ih, E aí eu fiquei tipo... Ganha mais que eu pra falar. caralho. Mas enfim, eu era mais nova na época e eu até mudei, só que eu falei, cara, não dá, é muito minha marca. Aí- Fefe Macruz. Aí ele. Fefe Macruz fica um nome novo, fica meio exótico. Fefe é minha cruz. É, Fefe Macruz. Parece que é um nome composto. Fefe Macruz. Como a gente tá falando de geração Z, quando ela falou isso, eu falaria pra ele. Aí você jurou. Hã? Entendeu? Você não pegou, porque você não é da geração Z, você não sabe essa gíria. Ele falou que Ah, era não, vamos infantil. interromper. Foda-se. Que ele foi Acabou essa merda. Acabou essa merda desse Gente, programa. Se você quer entrar num grupo de
de networking, se você quer fazer parte de um grupo de networking, se você não quer ser o melhor da mesa, porque a gente tem gente muito boa dentro do grupo da Graças a Deus, a Hackenidade. gente não, o melhor tá, fica tranquilo. Porra, se eu for o melhor, Era fodeu. melhor fechar. Era melhor acabar com essa porra. No Hackenidade.oficial, no Instagram, tem um link do formulário lá. Óbvio que você tem que passar por um formulário para se inscrever, para poder entrar. Senão você vai ser o melhor da mesa, a gente não quer isso. Tem as redes sociais da Hackenidade.oficial em todas. Então entra lá, curte aqui, compartilha o episódio. Tem aqui a mentoria de graça da Fernanda aqui, que você vai usar depois. E aí depois você paga dela, por favor, também, que, porra, trazer ela aqui foi uma pica. Ela errou o caminho. Eu vim fez... do Recreio pra cá. Quem não conhece o Rio de Janeiro é outra cidade, assim, era mais perto de Amapá do que ela vida Recreio, tá, gente? Era mais fácil a gente levar as coisas, deixar a câmera tudo, botar num carro, levar pra ela gravar lá e depois ela trazer de A volta. gente pode fazer depois um Recanidade Viagem lá com vocês, pô. Aí fazer uns Tem que ser um highlights da nossa reunião. Ó, caraca, hein? Isso aí. Gostei do trocadilho. Brincadeiras à parte, vamos curtir aqui. Curte, compartilha, ajeita a camisa aqui que o cara tá falando pra ajeitar. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Você, que eu aprendi que a gente tem que falar no singular. Você mesmo aí que está nos vendo. E entre pra academia pra não ficar igual o Thiago. Muito obrigado.